O tema da mensagem é... Quem viu isso na internet? Mas quem nunca ouviu essa frase na vida, né? Você lá na sua casa, principalmente por parte dos pais, de repente o seu pai fala: olha a boca, menino. A mãe também fala? A mãe fala com Havaianas na mão, né? Olha a boca, presta atenção. Quem nunca ouviu essa frase? Existe alguém que nunca ouviu essa frase? Todo mundo ouviu? Por que nós ouvimos durante a nossa infância, na maioria das vezes, muito dessa frase? Porque nós temos algo nas nossas bocas que pode gerar coisas boas e coisas ruins. E eu estou falando da língua. Quantos têm língua aqui? As pessoas fazem coisas estranhíssimas com as línguas. As pessoas conseguem encostar a língua no nariz. Eu consigo encostar minha língua no nariz. Nem a pau. Não, que mostra. Isso já é constrangedor demais eu falar para vocês, quanto mais mostrar aqui. Mas eu quero começar essa mensagem trazendo uma ilustração para vocês. Um filósofo grego, muito renomado, muito inteligente, sábio demais, chamou um dos seus servos, um dos seus cozinheiros, e disse para ele: olha só, eu quero que você faça algo diferente para mim no dia de hoje. Eu quero que você cozinhe o melhor prato. Mas esse prato ele precisa ter um significado, ele precisa ser bem decorado. E quando você vier me servir, você precisa explicar o que tem dentro desse prato e o porquê é tão importante. E aquele cozinheiro olhou, parou, pensou, falou: já sei que eu vou preparar. Foi, preparou, depois de algumas horas voltou e apresentou ao seu senhor um prato com uma língua. E aquele filósofo estranhamente olhou e falou: o que é isso? Me explica o que é esse prato. E ele disse: esse é o melhor prato. Você me pediu o melhor prato, eu estou te dando o melhor prato que eu poderia fazer. Porque com a língua nós podemos abençoar as pessoas, nós podemos comunicar a felicidade, nós podemos dissipar tristeza, nós podemos remover o desespero daqueles que estão passando por um momento de luto, nós podemos alegrar aqueles que estão desanimados, nós podemos inspirar, nós podemos dizer centenas de coisas boas, nós podemos gerar vida. E aquele filósofo olhou e falou: uau, eu que sou filósofo, nunca pensei nesse prato. Muito bem, servo, agora eu vou te pegar, eu quero que você faça o pior prato. E da mesma forma que você trouxe o significado para esse prato, você precisa trazer um significado também do pior prato. E ele parou, pensou e falou: já sei o que eu vou fazer. Voltou para sua cozinha e gastou mais umas horas e voltou com exatamente o mesmo prato, com uma língua. E aquele filósofo parou e falou: eu não entendi, você falou que era o melhor prato, agora esse é o pior prato, me explica. E ele disse: exatamente, esse é o pior prato que eu poderia te apresentar, porque com esse prato nós podemos amaldiçoar pessoas, nós podemos quebrar os corações humanos, nós podemos destruir reputações, nós podemos promover discórdias. Com esse prato nós podemos colocar famílias umas com as outras, nós podemos colocar até mesmo nações umas com as outras. Esse servo era mais sábio do que o seu próprio Senhor. Isso, além de ser uma bela ilustração, é uma realidade, porque a própria Bíblia nos traz ensinamentos e nos apresenta a língua de forma muito drástica. Se nós pegarmos o homem mais sábio que já existiu, segundo o próprio Deus, que é Salomão, ele diz lá em Provérbios 21, 23: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. E é importante nós destacarmos que a nossa língua, ela pode afetar diretamente 3 áreas fundamentais das nossas vidas. Primeiro, ela pode afetar a área espiritual, porque o mundo foi criado através da palavra, não foi? Amém? O que Deus disse? Haja luz e houve luz. Tudo que foi criado pelo falar do Senhor. O Senhor criou todas as coisas através do seu falar. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo isso através da sua língua, através da sua boca. Com a nossa língua nós podemos abençoar as pessoas, nós podemos amaldiçoar, nós podemos bendizer ao Senhor. Então ela afeta diretamente a nossa vida espiritual, porque com a nossa língua nós oramos,
Com a nossa língua nós comunicamos a Deus, nós falamos com o Senhor, nós oramos por aqueles que estão enfermos, nós pedimos mais sabedoria. Com a nossa língua nós exaltamos, nós adoramos a Deus. Mas a língua também afeta as nossas emoções, não é verdade? Porque uma palavra mal colocada, ela tem um potencial de destruir sonhos. Uma palavra mal empregada, ela tem potencial de gerar o pior do outro. Sabe, gente, o que nós precisamos entender é que as nossas palavras têm compromisso. Não adianta você falar e depois falar, veja bem, não era isso que eu queria dizer. Já disse, já foi. Com a sua palavra você pode desencadear doenças emocionais em pessoas, você pode desencadear tantas outras coisas no âmbito emocional, mas também atinge a dimensão física. Por quê? Porque todas as brigas, se não todas, 99% das brigas começa com agressão verbal. Então você xinga, você ofende. O Guerreiro está aqui, o pastor Luiz Guerreiro é um advogado, sabe disso. A maioria das brigas, a maioria dos assassinatos que acontecem no trânsito mesmo. Recentemente eu trouxe um dado aqui que por minuto aproximadamente 5 pessoas morrem no Brasil por conta de discussões e brigas de trânsito. Isso é um dado do portal R7. Ela tem potencial, a língua tem potencial de gerar morte em discussões. E as pessoas hoje discutem por tudo. Discutem por política, discutem por estilos musicais, discutem por futebol, por barulho. E a língua é tão poderosa, e é poderosa demais. E usando desse tema, eu quero falar para você, olha a boca. Cuidado com o que você fala. O Tiago, o apóstolo Tiago, quando escreveu a carta aos quando escreveu Tiago, o livro de Tiago, ele traz 4 metáforas importantíssimas de como a língua se apresenta e o poder que ela carrega. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 a 12, amém? Amém ou não? Amém. Primeiro diz assim, Tiago dizendo: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber juízo maior. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batido de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Olha que forte isso, cara. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E aí eu poderia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. Porque segundo uma pessoa, é possível uma figueira produzir uva. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, né, irmãos? Pegou o código? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Ô Senhor, perdoa. Me perdoa. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vocês percebem que Tiago usa aqui 4 metáforas. A primeira metáfora que ele usa é a metáfora do cavalo. Olha lá no versículo 2 e 3. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Primeiro, o cavalo é um animal selvagem ou é um animal doméstico? Quando ele nasce selvagem ou ele nasce domesticado? Selvagem, certo? Quantos já viram um cavalo selvagem? Quando na pandemia nós ficamos quase 3 meses na fazenda do avô da Érica e da avó da Érica e da minha avó querida também. E a coisa mais linda de ver era aqueles cavalos correndo livremente no pasto. Assim, era um espetáculo, né? E muitas vezes nós tentávamos chegar perto dos cavalos e eles não deixavam. Ele corria, e ele fugia, ele às vezes olhava de forma estranha. Mas um cavalo que não é domado é um animal arisco. Por quê? Porque ele é selvagem. Não é possível você montar, não é possível você passar a mão, não é possível você se aproximar dele. Para que um cavalo seja domado, a primeira coisa que o domador precisa fazer é colocar um freio nele. Estou certo ou estou errado, Ziza? A primeira coisa que o domador precisa chegar com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, muito devagar, e precisa conquistar a confiança do cavalo para que ele então ponha o freio na boca do cavalo. E quando ele coloca o freio na boca do cavalo, o cavalo não deixa de ser um animal selvagem. Ele continua sendo um animal selvagem, só que agora é um animal selvagem controlado. Quando Tiago diz que a língua é como um cavalo, o que ele está usando essa metáfora é, de certa forma, o cavalo é a língua, e o freio somos nós. Você entende isso? A nossa língua ela é selvagem. A nossa língua muitas vezes fala aquilo que nós não gostaríamos de falar. A nossa língua muitas vezes faz comentários que nós não deveríamos fazer. Só que da mesma forma que um cavalo é domado com um freio na boca, você precisa parar a sua língua. Esse negócio de foi mais rápido, pensei mais rápido, né? Pensei e falei, está errado. Você é responsável pelas suas palavras. Só você é responsável pelas suas palavras. Se você fala algo mal, é culpa sua. Porque com freio na boca de um cavalo, você consegue direcionar o cavalo, você consegue fazer o cavalo avançar, você consegue fazer o cavalo progredir, você consegue fazer com que o cavalo se desvie dos buracos no meio do caminho. E a nossa língua não é diferente. Se nós conseguirmos dominar a nossa língua, nós vamos conseguir evitar grandes desastres e mudar muito a nossa postura. Um cavalo domado, ele tem uma atitude diferente daqueles que não são domados. E nós devemos ser da mesma forma. As pessoas devem olhar para nós e não nos achar como qualquer um do mundo, como qualquer outra pessoa. Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o potencial de pedir ajuda para o Espírito Santo e o Espírito Santo te ajudar a dominar a língua. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pense assim, cara, eu consigo dominar a minha língua. Essa mensagem ela não serve para mim, ela poderia ser para o meu irmão, para o meu vizinho. Essa mensagem ela serve para todos nós. Porque mesmo você que talvez tenha uma inteligência emocional, em certo ponto da sua vida você pode ser confrontado de tal maneira que você pode perder a sua paz e pode usar da sua língua para falar aquilo que você não deve falar. A língua é algo muito sério, gente. Nós temos visto dentro da igreja como as pessoas se degladiam, como as pessoas gostam de comentar, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto de fulano de tal. As pessoas comentam tudo. Nós precisamos entender que as nossas palavras têm compromisso. Sabe, eu não fui uma criança que fui educada em um ambiente onde se fala palavrão. Meu pai não falava palavrão, né? Eu tinha amigos que falavam palavrão, mas palavrão não era algo que fazia parte do meu vocabulário. E eu entendi durante a minha vida que pessoas usavam palavrão não simplesmente para ofender, mas às vezes até mesmo como uma forma de expressão, como para mostrar algo muito grande que aconteceu. Eu não vou dar exemplo aqui, né? Enfim, vocês entendem o porquê. Mas uma pessoa que consegue dominar a sua boca, ela consegue usar palavras melhores
em momentos apropriados. Ela não precisa mais usar de um palavrão para demonstrar a grandeza daquele sentimento que ela tem, para mostrar o valor daquilo que ela recebeu, como é grande, como é maravilhoso. Ela consegue empregar palavras melhores. E o que nós precisamos entender é que nós temos pecado com a nossa língua. E sabe o que é o pior? Nós estamos usando como desculpa o temperamento do ser humano. Eu falei isso porque eu sou mais esquentado, eu falei isso porque eu sou mais estourado. Deixa eu te falar uma coisa, existem eventos na sua vida que você não vai controlar. Existem pessoas que vão passar pelo seu caminho, que vão te provocar, e você não vai ter controle algum sobre aquela situação, mas a forma como você responder vai determinar se você foi usado pelo Espírito ou se você foi boca de Satanás. Você pode ser controlado pelas circunstâncias, talvez por aquela pessoa que te tirou do sério. Deixa eu te falar, eu não sou santo, mas todas as vezes que pessoas vêm me confrontar e vêm de forma muito agressiva verbalmente contra mim, parece que o Espírito Santo desce sobre a minha vida e eu fico quieto. É algo que o Espírito fez na minha vida, porque eu já consegui vencer algumas etapas que você pode vencer. Porque se o Espírito Santo habita em mim e habita em você, é o mesmo Espírito. A questão é a liberdade que nós damos para o Espírito. Sabe, muitas vezes quando alguém te provoca e a sua vontade é revidar, e você não faz porque você entende que a vontade do Senhor é melhor do que a sua, e a sua carne fica te lembrando, te dizendo, você deveria ter feito algo. Mesmo você sabendo que você acertou em não revidar, em não fazer aquilo que a sua carne, você se sente um fracassado, porque a sua carne grita dentro de você, porque você não deu um socão no meio do nariz daquela pessoa, porque você não falou outras coisas para aquilo dessa pessoa. Mas o que nós precisamos entender, quem você quer que domine a sua língua? Não dá para o Espírito Santo dominar a sua língua aos domingos, quando você está aqui louvando a Deus. Não dá para o Espírito Santo dominar a sua língua quando você está no meio de uma conferência. E o Satanás dominar a sua língua quando você está numa roda de amigos, falando mal de pessoas, maldizendo, amaldiçoando o seu chefe, amaldiçoando o seu pastor, amaldiçoando seja lá quem for. Meu querido, nós não podemos servir a dois senhores. Ou quem domina a sua língua é o Espírito Santo, ou quem domina a sua língua é Satanás. Talvez isso que eu esteja falando é algo duro, mas é algo que está na palavra de Deus, não sou eu que disse. Quem vai determinar o que a sua língua fala? Quem você quer que determine o que a sua língua fala? É uma decisão sua, mas você precisa da liberdade para que isso aconteça. A segunda metáfora que Tiago usa é que é como um leme, a língua é como um leme. No versículo 4 e 5 diz assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. O leme é o que faz o navio ter direção quando o capitão vira o volante ou o timão. Quantos aqui já viram um navio? Não estou falando quantos andaram no navio, quantos já viram um navio? Pela internet, por qualquer lugar. Quem já viu um navio? Quem nunca viu um navio? Quem nunca viu? Tem alguém que não viu? Dá um Google, você vai ver. Existem navios, deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade a respeito de navio. Um navio cargueiro carrega até 24 mil containers. Para a construção desse navio, você gasta aproximadamente, para adquirir um navio desse, 150 milhões de dólares. É um baita de um negócio. Você pode me achar que eu estou vendendo o navio? Não. Mas é que eu vi recentemente, eu achei incrível isso. Um navio que carrega 20 mil containers, ele faz, em uma viagem, cerca de 80 milhões de dólares. Bruto. Líquido, 3 milhões de dólares. Ou seja, é um baita negócio. Se você tem 150 milhões de dólares, compra um navio. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se nós olharmos 150 mil dólares, um navio, ele é composto de muitas coisas, de uma estrutura absurda,
para ele aguentar 20 mil containers carregados. Cara, eu nem sei qual que é o peso disso, mas a estrutura é absurda. Se nós desmembrarmos o navio e tirarmos o leme e colocarmos o leme do lado do navio, o leme é insignificante. Quem concorda comigo? É insignificante, é uma peça muito pequena. Você vai falar: meu querido, acho que esqueceram de colocar, você vai jogar fora aquilo lá. É muito insignificante, mas é extremamente necessário, porque sem o leme o navio fica à deriva. Alguém já viu? Eu adoro ver vídeos de navio em alto mar, pegando onda gigantesca. Eu não ando de navio mesmo, então eu não tenho medo nenhum, né? Eu adoro ver aquelas ondas gigantescas batendo no navio, e aí você só ouve de fundo: oh my God, oh my God. A galera se pelando de medo. Eu falo: ninguém mandou tá aí. Tivesse lá no Guarujá ia estar mais tranquilo, mais suave. Quer ir para o meio do mar. Mas o navio, a deriva é algo, é amedrontador. Da mesma forma que um navio é guiado por um objeto tão pequeno, o nosso corpo também é comandado por um objeto tão pequeno, muito pequeno. Você sabe que a nossa língua ela tem diversas funções dentro do nosso corpo. Não serve somente para fala. Você sabia que por conta da posição que a sua língua está na vida de um bebê, ajuda no desenvolvimento do crânio do bebê? A língua, ela ajuda na alimentação, na fala, ela ajuda para que os órgãos na cabeça fiquem em suas posições certas. Por mais que, se nós tirarmos a língua do corpo, nós olharemos e falaremos: pô, é uma parte muito insignificante, se comparado ao coração, se comparado ao pulmão, se comparado aos rins, se comparado aos olhos, ela é extremamente importante. E quando Tiago diz que a língua é o leme, nós somos o navio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta: como que a língua tem controlado a sua vida? Porque se nós usarmos a nossa língua de forma sábia, você vai abençoar pessoas, você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Mas se você usar a sua língua de forma ruim, você pode machucar pessoas. Você pode, a mesma língua, entenda uma coisa, que a mesma língua que adora ao Senhor é a língua que, se viver em pecado, pode blasfemar ao Senhor. A nossa língua ela tem potencial para abrir portas e para fechar portas. A nossa língua ela tem potencial para abençoar e amaldiçoar. A nossa língua ela pode construir sonhos ou pode destruir sonhos. Como você tem usado a sua língua? O que você tem gerado na vida de outras pessoas? Você é aquela pessoa que incentiva? Você é aquela pessoa que desmotiva? Você é aquela pessoa que no momento de dor, de luto e de luta, é aquela pessoa que traz o encorajamento segundo a palavra de Deus? Ou é aquela pessoa que ajuda a murmurar? Ajuda a criar um ambiente ruim para que aquela pessoa não seja levantada, mas que afunde ainda mais? Como você tem usado a sua língua? Terceira metáfora que Tiago usa é que a língua é como fogo. Versículo 5 e 6 diz assim: vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós vemos muitas falácias a respeito da Amazônia, né? E de todos os lados, tá, gente? Eu não estou aqui falando com cunho político contra A ou contra B, não é isso. Mas existe muitas coisas ditas a respeito da Amazônia que são mentiras. Mas uma coisa é verdade: o que é uma agulha, uma faísca, se comparado ao tamanho da Amazônia? Você percebe que uma faísca ela tem potencial de destruir grande parte da Amazônia? Quantos aqui já viajaram pelas estradas de São Paulo e no momento de seca você via aquela lateral com grama pegando fogo? Momento de seca, talvez uma bituca de cigarro, seja lá o que foi, passou ali e se alastra muito rápido. Independente do tamanho, tem potencial. Independente do tamanho de uma faísca, tem potencial para destruir uma floresta inteira. Há uns 3 anos atrás, nós vivemos uma crise no Pantanal. E muitas vezes nós achamos que o fogo
só consome aquilo que nós vemos, só destrói o verde que nós enxergamos, mas vai muito mais do que isso, vai muito mais fundo do que isso. A nossa língua é a mesma coisa. Talvez você diga: Ramon, eu disse uma palavra a uma pessoa, mas só feriu ela de forma externa, ela não levou para o coração. Não, nós não sabemos muitas vezes o quão profundo foi isso que foi, o que as nossas palavras geraram nessa pessoa, porque no Pantanal nós vimos isso. Pantanal começou a pegar fogo há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, em 2021, alguma coisa assim, e destruiu muitas coisas. Para nós que olhamos as matérias, pensamos: uau, destruiu uma certa quantidade de mata verde, mas mais do que isso, bagunçou a biodiversidade do lugar, causou um desequilíbrio naquele ecossistema, causou um empobrecimento do solo, desequilíbrio climático. Tudo isso para te mostrar que uma faísca, ela é poderosa demais para destruir tudo aquilo que nós vemos e coisas que nós não vemos também. E a língua é a mesma coisa. Como uma pequena faísca, ela é capaz de estragar não somente uma vida, mas ela é capaz de estragar todo o ambiente que você vive. Sabe? A língua é capaz de colocar fogo em situações já resolvidas. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e você então tinha algum problema com uma outra pessoa, e você fala: eu já resolvi, está resolvido, já perdoei. E aí chega aquele irmão, aquela irmã e quer jogar um pouco mais de gasolina. A língua querendo trazer de volta problemas que já foram resolvidos. Intriga entre irmãos, comentários maldosos, fofocas. Um comentário feito por você, meu irmão, ele tem potencial de destruir amizades. Uma palavra maldita para sua esposa pode acabar com o seu casamento. Uma palavra mal colocada para o seu filho pode gerar uma mágoa profunda e irreparável na vida dele. E essa passagem nos mostra como a nossa língua, ela é alimentada muitas vezes pelo inferno. Mas nós precisamos entender o poder que ela carrega. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que se apaga um incêndio? Como que se apaga um fogo? Alguém sabe? Alguém é bombeiro aqui? Tem um mano? Tem bombeiro aqui? Não, tá bom. Tem? Cadê? Você é bombeira? Uau! Eu queria ser bombeiro quando eu era criança, mas meu pai não deixou. Ainda bem, porque aí eu virei pastor. Mas me corrija se eu estiver errado. Uma das formas de você extinguir o fogo é acabar com o oxigênio do ambiente, certo ou errado? Obrigado, de nada, já posso ser bombeiro. Mas sabe como eu sei disso? Porque eu apago as velas de casa desse jeito. Minha esposa ama vela com cheiro, e muitas vezes, para a gente não soprar, sobe aquela fumaça fedida da vela apagando, a gente simplesmente tampa. E quando você tampa, o fogo apaga. Você tem que entender que a sua vida, ela é o oxigênio, muitas vezes, para determinada situação. Quando pessoas pedem a sua opinião a respeito de intrigas, de fofoca, você tem que tirar o seu oxigênio do ambiente, você tem que sair do ambiente para que o fogo não se alastre, o fogo não continue queimando. Nós precisamos entender que fofoca não vem de Deus, e que a nossa língua, ela tem poder tanto para colocar incêndio em algum lugar, tanto para atacar fogo em uma briga, em uma discórdia, como para acabar com o fogo de determinado lugar. Você já percebeu? Já aconteceu com você? Quando alguém chega para você e fala assim: eu preciso te contar a respeito de fulano de tal. E aí você fala assim: eu não quero saber. Obrigado, vai falar com ele. O que aconteceu? Acaba ali. Aquela pessoa não vai falar. Você não foi contaminado, você não ajudou a propagar. Talvez ela vá procurar outra pessoa para querer fofocar. Mas se todos agissem dessa forma, isso não se espalharia, isso não se alastraria. Estou certo ou estou errado? A nossa língua, ela tem potencial para acabar com os focos de incêndio dentro da igreja, na sua família, na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa: você foi chamado para ser um apaziguador.
e não um colocador de fogo. Nós precisamos entender isso. E a última metáfora que Tiago usa é que a língua é uma besta indomável. No versículo 8 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Talvez você diga aqui para mim: calma lá, Ramon, agora eu me perdi um pouquinho, porque no começo você diz a respeito do cavalo, que nós precisamos dominar a nossa língua, domar a nossa língua. Como um cavalo é domado, você precisa dominar a sua língua. Agora você está falando que é besta indomável, que é mal incontido. Deixa eu te explicar de uma forma mais clara e mais prática. Um cachorro, depois que você o adota, ou depois que você o compra, você desenvolve um amor, você desenvolve um carinho. Aquele cachorro, ele vai sentir o seu cheiro muito de longe. Você vai estar virando a rua com o seu carro, ele já vai estar latindo no portão, porque ele reconhece o barulho, porque ele sabe que o dono dele está chegando. Um cachorro é amoroso, um cachorro brinca, um cachorro lambe, o cachorro é maravilhoso. Por quê? Porque o cachorro não é animal selvagem, é um animal doméstico. Certo ou errado? Diferentemente de um cavalo. Um cavalo, por exemplo, depois de domado, mesmo que depois que você tenha domado o cavalo, não quer dizer que se você estiver andando, que ele nunca mais vai disparar, nunca mais vai te assustar, vai empinar, vai te morder, vai dar um coice em você. Um leão é a mesma coisa. No Brasil nós não temos a cultura de criar leão em casa, nem urso, mas existem países que é permitido, que é liberado. E você percebe uma coisa, que mesmo esses leões sendo domesticados, eles não deixam de ser selvagens. Um descuido apenas, pode acabar com a vida daquele que derramou tanto amor na vida daquele bichinho. Uma prova disso que nós vemos, nós conhecemos a história recente, é a baleia Shamu, né? Não estou aqui fazendo um ativismo, se é errado, baleia em cativeiro, enfim, não é sobre isso, mas é para mostrar que aquela baleia, ela tinha alimento, ela tinha carinho. Aqueles adestradores gostavam da baleia, eles tratavam bem a baleia, mas ela não deixou de ser um animal selvagem. E não se sabe a razão, se era por brincadeira, se era por conta de dor. Ela um dia afogou e matou a sua própria treinadora. Sabe, gente, pessoas que possuem relacionamento com animal selvagem, eles têm que estar atentos, em alerta 100% do tempo, para que elas não se tornem presas na mão desses predadores. Da mesma forma, nós devemos tratar a nossa língua, porque a língua é dirigida por nós, homens e mulheres que somos falhos, que carecemos da graça de Deus, que somos voláteis, mas não é porque você dominou uma vez a sua língua, que para sempre ela estará dominada. Você no dia a dia conquista isso. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas acreditam que precisam de um lugar secreto para dominar a língua. Meu querido, sabe quando você vai dominar a sua língua? É no meio do caos. É no meio do caos, é no meio da briga, é no meio da bagunça que você vai saber se você conseguiu ter o domínio e ser dirigido pelo Espírito Santo para dominar a sua língua. Imagina você brigando num ambiente e falar assim: só um minutinho, eu vou para o meu lugar secreto, dominar a minha língua e daqui a pouco eu volto. Não funciona. Quando os nervos estão à flor da pele, quando as pessoas estão te tirando do sério, é aí que você tem que mostrar autocontrole, o controle das suas emoções, e dizer: quem direciona as minhas palavras é o Espírito Santo, e da minha boca não sairá palavra de morte, mas palavra de vida. Senhor, vai ser difícil, às vezes eu vou querer xingar, às vezes eu vou querer reclamar, mas o Senhor disse que eu tenho que domar a minha língua, que eu tenho que refrear, que eu tenho compromisso com as minhas palavras, então assim eu farei. Me ajuda, Espírito Santo. E se você pedir ajuda pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo, eu posso te garantir que Ele vai te ajudar. A nossa língua, ela tem um veneno muito forte, capaz de matar pessoas, destruir famílias e destruir também identidades. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a nossa língua, ela tem um poder extraordinário, tanto para o bem quanto para o mal. Porque com a nossa língua nós adoramos a Deus, com a nossa língua nós elogiamos as pessoas, nós celebramos as conquistas, nós dizemos o quanto nós amamos, nós dizemos o quanto nós gostamos, nós fazemos canções, elogios, poemas. Mas a língua também ela é usada muitas vezes de forma muito ruim. Ela pode causar morte,
ela pode causar estresse, ela pode causar tristeza profunda. Pessoas que usam para abençoar conseguem trazer vida em momento de dor, conseguem elogiar, conseguem encorajar, conseguem criar amizades saudáveis, fortalecer aqueles que estão fracos. Mas pessoas que usam língua de forma errada, sem o domínio, vão destruir não somente a vida delas, mas todos aqueles que estão em sua volta. Mais uma vez eu quero citar uma passagem de Salomão no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Sabe, gente, que a língua se torna um instrumento poderoso de ódio, através de ofensas, do bullying, de opiniões mal colocadas. Sabe, a melhor forma que você tem de responder, talvez em um momento de estresse, é ficando quieto, assim, é guardando a sua opinião. Eu já disse uma vez isso, e às vezes parece ofensivo, mas nem todo mundo quer a sua opinião, nem todo mundo quer a minha opinião. Às vezes a gente erra e peca por querer falar demais. Às vezes o melhor que nós temos a fazer é ficar em silêncio e interceder por aqueles que estão tendo dificuldade em domar as suas línguas. Quando você senta numa roda de pessoas que falam mal uma das outras, você se contamina e você continua aquele ciclo, aquele movimento. Mas quando você sai de perto, as pessoas olham e falam: algo incomodou. O que incomodou essa pessoa, que ela não está mais aqui? Talvez você possa falar: me incomodou o jeito que você disse, me incomodou a forma como você está usando a sua boca, que Deus criou para amaldiçoar aquela vida, para falar mal daquela pessoa. Ao invés de falar mal, vamos orar: nossa, Ramon, como você é espiritual. Não, estou seguindo o que a Bíblia diz. Porque muitas pessoas, elas falam: eu falei aquilo sem pensar, nem é o que eu sinto. Mentira, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então você pode não carregar ódio, mas naquele momento você estava com ódio. Você pode não carregar raiva, mas naquele momento você estava com raiva. O que é melhor, meu querido? Você alimentar a sua carne ou você alimentar o seu espírito? Aqueles que são do espírito agem no espírito, aqueles que são da carne agem na carne. Essa mensagem é uma mensagem para todos nós. Para todos nós. Porque a língua também é um instrumento poderoso de amor. E nós vemos isso através de poesias, de canções, de declarações. A língua, ela é extraordinária. Mas quem vai definir o que ela vai ser para você é você. O Espírito Santo não pode definir o que ela vai ser para você. Você pode definir o que a sua língua vai ser para você. Você pode usar a sua língua para se aproximar de Deus, ou você pode usar a sua língua para se afastar de Deus. Você pode usar a sua língua para confessar os seus pecados e se arrepender, ou você pode usar a sua língua para relativizar, como nós temos visto em muitos lugares. A escolha é sua. A escolha é sua. Como você deseja usar a sua língua? Você tem sido boca do Espírito Santo, ou você tem sido trombeta de Satanás? Escolha um lado. Tenha compromisso com as suas palavras e decida usar elas para gerar vida e transformação. Mas saiba que é somente através do Espírito Santo que você é capaz de domar a sua língua. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Nós temos visto pessoas se degladiando através de palavras. Até mesmo aquilo que deveria nos unir tem nos separado. Nós vimos um episódio nesse carnaval, a Baby do Brasil, falando a respeito do Apocalipse. E eu vi tantos cristãos criticando a fala dela, dizendo que foi um momento importuno, que foi um momento ruim.
Mas por que ao invés de criticar, nós não oremos pela vida dela? Hoje em dia é mais fácil você destilar o seu ódio, destilar a sua indignação, destilar as suas frustrações, do que tentar compreender e tecer elogios para determinadas pessoas. É mais fácil você dar notícias ruins, porque elas se alastram muito mais rápido do que elogiar, do que tecer bons comentários, do que dizer boas coisas através para as pessoas, como aquela pessoa te abençoou, como aquela pessoa te ajudou. E o que está faltando na vida de todos é Cristo, o Espírito Santo dentro de vocês, dentro de mim. Porque se o Espírito Santo nos guia, meu irmão, não tem como nós tomarmos decisões ruins. Se o Espírito Santo nos direciona, não tem como nós usarmos as nossas bocas para falar coisas ruins. Quando o Espírito Santo nos usa e nos dirige, nós trazemos palavras de vida para aqueles que estão desesperançosos. Nós trazemos boas novas, nós trazemos expectativas, nós trazemos esperança. E o Espírito Santo está aqui, Ele está querendo consertar coisas hoje. Ele está querendo construir coisas novas hoje na sua vida, para que você saiba que Ele quer te ajudar a fazer com que você domine a sua língua. E não use mais a sua língua para amaldiçoar, para murmurar, mas use a sua língua para exaltar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas primeiro eu quero falar para você, que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou a sua vida para Deus. E eu não estou falando aqui de se tornar um religioso, eu estou aqui falando a respeito de um relacionamento genuíno e verdadeiro com Cristo. Um relacionamento onde você pode orar e Ele vai te ouvir, onde Ele vai falar e você vai escutar, onde Ele vai direcionar o Espírito para te ajudar a tomar boas decisões. E eu quero te falar que a sua língua é parte fundamental nessa caminhada, nessa decisão. Porque nós aprendemos no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo dizendo: se com a tua boca confessa Jesus como Salvador, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração você crê, com a boca você confessa. Deus aqui Ele traz um statement, Ele traz algo concreto. Ele está dizendo: a forma como você começa uma caminhada comigo é através das suas palavras, é através da sua língua. E ela não mais passará a proferir coisas ruins, mas passará a ser dirigida pelo meu Espírito. E você então proferirá palavras de vida e de bênção. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que Ele te ajude nessa caminhada, para que Ele te ajude nesses momentos, talvez que você tem vivido, que não tem conseguido falar coisas boas, gerar coisas boas, e talvez você entenda que você tentou de todas as formas e nenhuma forma foi possível, nenhuma forma foi capaz de gerar sentimentos bons em você, muito pelo contrário, os sentimentos ruins foram alimentados. E hoje você diz: eu estou cansado, eu não aguento mais carregar sentimentos, porque pessoas me machucaram, porque pessoas falaram de mim, porque pessoas duvidaram do meu caráter, porque pessoas condenaram as minhas atitudes. E você diz: eu estou cansado. E o que o Espírito Santo está te dizendo hoje através do Evangelho é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Espírito, esse é o Senhor que quer entrar no seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. Ele não vai chegar chutando, arrombando o seu coração. Ele espera uma decisão sua. Ele espera um sim seu. Eu estou batendo, eu estou na porta, eu estou batendo. Se você entrar, abrir, eu vou entrar e eu vou transformar a sua vida. Jesus precisa de uma chance, somente uma,
para mudar a sua história e escrever o seu nome no livro da vida. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Onde você estiver, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar junto. Não precisa ficar acanhado, é uma decisão importantíssima, talvez a melhor decisão da sua vida. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo sim para uma nova vida, você está dizendo sim para uma nova expectativa, você está dizendo sim para um futuro glorioso na presença dEle. Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Existe alguém? Eu não estou vendo. Existe alguém? Aqui? Cadê? Aqui. Minha linda. Existe mais alguém? Eu queria pedir que a senhora fique em pé, por favor, nós vamos orar junto. Se você deseja entregar o seu coração, fique em pé onde você estiver, nós vamos orar. Tem mais alguém ali, né? Tem aí? Rapaz, eu estou ruim de vista. Tem alguém lá com a mão levantada? Fique em pé também onde você estiver, nós vamos orar com você. Se você pudesse colocar em pé. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Uau, glória a Deus, não tem vergonha, meu querido, levante do seu lugar. Esse é o dia que o Senhor fez para que você tenha um encontro genuíno com Ele, verdadeiro com Ele. Ele quer transformar a sua história, Ele quer transformar o seu coração. Você não precisa se preocupar, nós não queremos te pedir nada. A única coisa que o Senhor deseja é o seu coração para mudar a sua história. Se você puder ter mais um ato de coragem, se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar junto com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Fique tranquilo. Mais uma vez eu digo que nós não vamos te pedir nada, mas nós queremos orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Eu vou descer e nós vamos orar junto. Amém? Pode vir, família, aí atrás. Não fica com vergonha não. Vem pra cá. Eu quero falar uma coisa para vocês. Deus, Ele usa de palavras que muitas vezes não são evangelísticas. Muitas vezes não são palavras fáceis, porque essa é uma palavra muito mais de confronto para aqueles que se dizem cristãos e não conseguem dominar as suas línguas. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre esse lugar, trazendo talvez confronto, Ele também traz transformação no caráter de cada um de nós. E se você foi impelido pelo Espírito a estar aqui e fazer essa oração de confissão, eu quero te falar que vocês nunca mais estarão sozinhos. Nunca mais vocês estarão sozinhos. Eu não conheço o passado de vocês. Eu não sei o que vocês fizeram lá atrás. Eu não sei quais foram as escolhas que vocês tomaram. Mas eu posso te falar que essa é a melhor escolha da vida de vocês. Eu sou casado há 13 anos, quase 14. Eu tenho 3 filhos. E disparada, a melhor decisão que eu fiz foi quando eu tinha 19 anos, quando eu decidi entregar o meu coração para Deus. Isso mudou a minha vida para sempre. Essa decisão me trouxe até o lugar que eu estou hoje. Eu quero te falar aqui, a palavra de Deus diz algo sobre vocês. Que se vocês estão em Cristo, agora vocês estão em Cristo, amém? Vocês são novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. Deus não se importa com o passado de vocês, porque agora vocês têm um presente e um futuro garantido na presença dEle. E é para isso que nós vivemos. E eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar. E eu peço que você ore assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso os meus pecados. Eu declaro que o Senhor é o meu Rei. Declaro que o Senhor é o meu Salvador. E peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Espírito Santo, a tomar boas decisões, a guardar a minha língua e a proferir o quão grande o Senhor é, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida da sua irmã, Pai.
Peço que o Senhor a abençoe, peço que o Senhor escreva uma nova história na vida dela, Pai. Peço que o Senhor abençoe esse jovem também, em nome de Jesus, Pai. Peço que o Senhor abençoe esse teu servo, Deus, que o Senhor derrame forças para ele, nesse momento que ele tem vivido. Deus, eu não conheço a sua história, mas o Senhor sabe a história dessa família, a história dessa princesa. Pai, nós pedimos que o Senhor guarde a vida dela, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, algo especial sobre a vida dela, que essa princesa brilhe a luz de Cristo onde ela estiver, Deus. Nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, nós declaramos uma evolução saudável, Senhor, natural, e que ela possa viver e ser fruto do seu milagre, Pai. Te agradeço pela vida do teu filho também, Deus, por essa decisão. Peço que o Senhor dê força, dê sabedoria, dê inteligência. Peço que o Senhor abençoe a sua serva também, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a vida da sua filha, Pai. Coloque, Senhor, o bálsamo sobre ela, Senhor, tirando toda dor, tirando toda mágoa, tirando toda ferida. Que ela saiba que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura as emoções. Abençoe o seu filho também, Pai, em nome de Jesus. Guarde ele, guarde a sua mente, que ele brilhe a sua luz. Abençoe a sua serva, Pai, que a partir de hoje ela saiba que ela nunca mais estará sozinha. Abençoe essa senhora, Deus, que o Senhor possa guardá-la, livrá-la de todo mal. Deus, que o Senhor prolongue os anos de vida com muita saúde, para que ela possa levar o seu evangelho onde o Senhor estiver. Abençoe o seu filho também, Pai, em nome de Jesus. Prospere os seus caminhos, derrame, Senhor, saúde, Deus, que todos saibam à sua volta que ele agora pertence ao Senhor, e que todos aqui, Pai, possam glorificar e dizer que o Senhor é um bom Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Quantos anos o Senhor tem? Quantos anos o Senhor tem? 82 anos. A senhora tem quantos anos? 82 também, uau, que incrível. Deixa eu falar uma coisa, Deus não acabou ainda. Deus ainda tem grandes coisas na vida de você, da senhora e na vida do Senhor. Creia nisso, leve o evangelho, leve a palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque às vezes as pessoas acham que a gente está no fim de uma vida. Você começou uma nova etapa na vida e na presença de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe demais a senhora. Eu queria pedir que vocês sigam ali a equipe da consolidação. Nós queremos orar por vocês, não é pedir nada, é simplesmente fazer uma oração de forma individual e saber como igreja, como nós podemos servi-los, amém? Glória a Deus, sigam eles ali, nós vamos continuar orando. E eu quero pedir para a igreja se colocar em pé. E eu quero falar com você, eu quero pedir nesse momento que você seja muito vulnerável. Quantos aqui têm conseguido dominar a língua? Seja muito franco. Você e Deus, você sabe, Deus sabe. Quantos têm conseguido usar a língua somente para proferir bênçãos? Eu também não posso levantar minha mão, porque em momentos de luta, muitas vezes eu murmuro, muitas vezes eu reclamo, muitas vezes eu fico bravo, muitas vezes eu falo que eu não devo. Por isso que essa mensagem serviu para mim também. Mas eu sei da minha decisão, eu sei da decisão que eu fiz antes mesmo de subir aqui. Senhor, eu quero ser moldado pelo Senhor e não pelo ambiente, não pelas circunstâncias. Eu quero ser moldado pelo Teu Espírito e não pela minha raiva, não pela minha indignação, não pelas pessoas muitas vezes que vão dizer coisas e vão me tirar do sério. E essa é uma decisão que você precisa fazer. Quantos querem ser direcionados pelo Espírito e ser boca do Senhor? Levante a mão onde você estiver. E você vai repetir essa oração comigo. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, me ajuda a usar a minha boca para abençoar, para proferir palavras de bênção, para glorificar o Seu nome, para exaltar o Rei dos Reis. Senhor Jesus, que o Teu Espírito me direcione nos momentos de raiva, para que Ele domine a minha língua, e que mesmo em momentos onde as circunstâncias não são favoráveis, que a Sua palavra saia da minha boca e que traga vida, que traga restauração, que traga cura na vida das pessoas. Será que você pode tirar um momento, você e Deus aí, onde você estiver? Um momento que você pode
ser vulnerável com Ele, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão por muitas vezes não usar a sua boca da forma como você deveria usar. Enquanto nós adorarmos ao Senhor, será que você pode ter um momento, meu querido? Não existe um lugar mais propício para você ser vulnerável na presença do Senhor. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui carecemos da graça de Deus. Nós estamos no mesmo barco, nós somos do mesmo time, nós servimos o mesmo Deus. Esse é o momento que você tem para trocar uma ideia com Deus. Talvez você não faça isso há um bom tempo, mas é o momento de você usar a sua boca para confessar o seu pecado, para se arrepender e para se aproximar dele. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Sua palavra diz em Provérbios que aqueles que confessam os seus pecados alcançam misericórdia, Deus. Nós usamos nossa boca muitas vezes para tantas coisas ruins, mas nós queremos nos aproximar do Senhor, Deus. Nós queremos estar perto do Senhor, por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas vezes que nós usamos a nossa língua, Senhor, para maldizer, Deus, para murmurar, para questionar. Perdão quando nós usamos a nossa língua, Senhor, para fazer comentários maldosos. Sabe, Deus, quando nós usamos para questionar a sua vontade em nossas vidas. Nós queremos usar as nossas bocas, Deus, para proferir palavras de bênção, para dizer o quão bom o Senhor é. Nos ajude, Senhor, sabe, não vai ser fácil, porque Satanás vai tentar nos tirar do sério, vai tentar criar situações para que nós caiamos nesse engano, nesse erro. E nós não queremos, Deus, pecar, Senhor. Nós não queremos agir da mesma forma. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, nos dê um espírito alerta, para que quando Satanás armar as armadilhas, nós possamos estar cientes e possamos orar ao Senhor, Deus, pedindo direcionamento, para que o Senhor nos livre dessa armadilha maligna, Senhor. Deus, que nós possamos construir sonhos através da nossa língua, que nós possamos, Deus, criar novas experiências para as pessoas, apresentando o Evangelho de salvação através das nossas falas, Deus. Deus, nós queremos pedir, Deus, que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, seja uma vida de retidão, Pai, e de bendizer e glorificar o Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse dia, te agradecemos por esse culto, por todas as vidas que decidiram se batizar, te agradecemos pela sua manifestação, Espírito Santo, por todos aqueles que decidiram entregar os seus corações. Te agradecemos por aqueles que estão chegando nessa família. Pedimos, Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, que o Senhor nos leve em segurança. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, e que essa mensagem possa ecoar em nossas vidas, e cada vez que nós estivermos perto, Senhor, de cometer o pecado com a nossa boca, o Senhor nos traga à memória tudo aquilo que nós ouvimos hoje, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe e muito obrigado por ficar até agora. Amém. Uma semana de vitória em nome de Jesus.